Vamos lá, irmão, dando sequência ao vídeo. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receber uma adoção de filhos. Gálatas capítulo 4, 4 e 5. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas, a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho, para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações; Grécia, por intermédio de seu idioma e filosofia, o exame natural das coisas pela luz natural da razão; e finalmente Roma, por meio de suas leis, governo e estradas de excelente qualidade. Portanto, irmão, Jesus não veio no momento de despreparo para a sua chegada, mas pelo contrário, ele nasceu na plenitude dos tempos. Observe aqui que Paulo escreveu isso aos Gálatas. Ele veio para remir aqueles que estavam debaixo da lei, a fim de receber uma adoção de filhos. Porque nós somos considerados filhos por adoção de Deus. Enquanto Israel é considerado filhos sanguíneos, né? Jesus veio de Israel. E aqui, em sua presciência, Deus levantou 3 culturas, 3 povos, preparou esse tempo para a chegada de Jesus. Primeiro, Israel, pois Israel é o povo escolhido, onde o povo que tinha promessa, o povo que tinha recebido a certeza, a palavra que através dele viria o Messias Salvador. Então, através de Israel veio Jesus. Então, a salvação vem por intermédio de Israel. E nós somos filhos de adoção, fomos adotados. O gentil acabou tendo primazia após a rejeição de Israel. E Israel tinha o seu povo espalhado sobre a face da terra. Em cada lugar que há um israelense, uma comunidade israelita, há uma sinagoga. E esse evangelho, a palavra, a lei era pregada em todas as sinagogas. A Grécia era um império que tinha grande influência naquele tempo através do helenismo, onde a língua grega foi muito fundamental na difusão da pregação do evangelho, pois os escritos eram em grego. O original da época de Jesus era o grego. Não era como no Antigo Testamento o hebraico, o aramaico. Mas no tempo de Jesus, Jesus falava aramaico, sim, que é uma língua extinta hoje, mas o grego foi fundamental nas escrituras dos evangelhos e das cartas paulinas. Então a cultura grega foi de extrema importância, além da cultura grega ser uma cultura questionadora, que agia com a razão, com o raciocínio, e o evangelho e a razão têm tudo a ver. Nós adoramos com o raciocínio. A lei, a ciência jamais contestou, provou alguma coisa contrária à palavra. É impossível. Por isso os dois andam juntos. E finalmente o Império Romano era o império político que dominava a época. Jerusalém, Judeia, todos os territórios de Israel estavam dominados pelo Império Romano. Império esse que dominava a maior parte do mundo conhecido da época. Toda a Europa, norte da África, a região do Oriente Médio, tudo era dominado pelo Império Romano. E sendo assim, o Império Romano produziu um ambiente político onde havia muitas estradas, muitas rotas comerciais por onde o evangelho fora difundido, pregado. Tanto é, irmãos, que no tempo de Paulo afirma que todo mundo conhecido da época conheceu o evangelho. Depois o evangelho foi retrocedendo. Houve um crescimento expressivo, depois ele retrocedeu. Mas na época de Paulo, todo mundo conhecido ouviu o evangelho. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi,
e de Abraão, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e de Roma. Tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto diante dos homens, iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. Conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito dos homens. Então é a partir de Israel, irmão, que Jesus é apresentado ao mundo. Ele nasce segundo a carne, filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel, filho considerado da linhagem de Davi, porque foi filho de José, segundo a carne, né? Segundo a carne, os não me entendam, porque Maria se casa com José, mas José não é o pai de Jesus, o pai de Jesus é Deus, o Espírito Santo, quem concebeu. E nós observamos aqui que é da linhagem de Davi, José, conforme Deus havia prometido a Davi. E também ele nasce debaixo da lei de Moisés e da lei de Roma. Ele nasce debaixo dessas duas leis. E ele tem uma educação perfeita. Deus não escolheu, irmãos, qualquer casal para Jesus nascer, não. Escolheu Maria, uma santa serva de Deus, e também José, um homem de Deus. Ambos tiveram visões e revelação de Deus para receber Jesus. E eles criaram Jesus de maneira perfeita. Imaginem que missão recebeu José e Maria, irmãos, ao criar Jesus. Com todo cuidado, com toda atenção e toda sabedoria. Jesus foi educado na lei de Moisés e também segundo a lei de Roma. E nós vemos que ele jamais falhou tanto na lei de Moisés quanto na lei romana. Em tudo ele foi perfeito. Ponto 3. Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao pecado experimental. Glória a Jesus. Então, Jesus era semelhante a nós. Com certeza, sim. Semelhantes a nós e melhor do que nós. Muito melhor, porque ele não conheceu o pecado. O pecado, meus irmãos, como eu já expliquei, ele é destrutivo. Ele destrói. Mas Jesus jamais pecou. Portanto, ele tinha a sua plenitude de santidade, podemos dizer assim. E nós vemos aqui que ele não estava sujeito nem ao pecado original, mas foi concebido pelo Espírito Santo. Não nasceu de modo carnal, foi concebido de forma sobrenatural. E quer ao experimentar, jamais experimentou o pecado, nem por pensamento, nem por obra, nem por ação, de maneira alguma. Jesus corrompeu-se no mundo. A humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum ele usou de sua divindade para suprir suas carências humanas. Não transformou pedras em pão e nem fez brotar água da rocha para aliviar sua fome e sede. Todo milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam. Senhor Jesus era um homem de dores, experimentado no sofrimento humano, nosso perfeito sumo sacerdote. A humanidade de Jesus, irmãos, como Jesus foi humano. Jesus teve carências humanas. Jesus teve fome, isso é provado, quando foi lhe oferecido transformar pedras em pães para matar sua fome. Ele nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem fez brotar água da rocha. Não. Ele pediu água para beber, a mulher samaritana. Apesar de ele ter esse poder, irmãos, ele não fez, ele não usou de sua divindade, como eu sempre ensino na igreja. Todo milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam, nunca em benefício próprio. E muitas das vezes no mundo que nós vivemos, as pessoas, irmãos, querem tanto fazer em benefício próprio, não pensam no próximo, não pensam no que está ao seu lado. Isso é muito triste, irmãos. E Deus tenha misericórdia de nós. Jesus, tendo todo o poder, jamais se beneficiou do seu poder.
enquanto homem. Já imaginou isso? Ele sempre procurou ajudar o próximo. Ele era um homem de dores, experimentado no sofrimento humano. Sofredor. Jesus fora um sofredor, trabalhava, irmãos. Jesus tinha as mãos calejadas. Jesus tinha os pés sofridos. Jesus foi um homem de dor. Nosso perfeito sumo sacerdote. Glória a Deus por isso. Sacerdote por excelência, aquele que nos representa diante do Pai perfeitamente. Ele é o sumo sacerdote eterno. Glória a Deus. Aquele que nos abriu o caminho para o céu. Louvado seja o Senhor. Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Olha que coisa linda esse texto que o comentarista coloca. O primeiro Adão fracassou no Éden, no paraíso, no jardim perfeito. O último Adão, que é Jesus, triunfou no deserto e no Calvário. Então, irmãos, não é o local que nós estamos que determina a nossa vitória. O que determina a nossa vitória é quem está conosco, a nossa vigilância, aleluia, e a nossa fé, a missão que temos que cumprir, isso que determina a nossa vitória. Adão tinha tudo para ter vitória, mas fracassou. Um lugar perfeito. Jesus, no sofrimento, teve vitória. Triunfou no deserto e no Calvário. Por isso que é mais fácil fracassar no paraíso do que fracassar no deserto e na prova. E é por isso, irmão, que muitas das vezes o crente vive na prova. Porque se ele for para o paraíso, ele fracassa. E na prova ele está ligado, ele está atento, ele está buscando, ele está orando, ele está jejuando, ele está consagrando, ele está ouvindo Deus, ele está buscando Deus, revelação de Deus, ele está envolvido no Senhor. Aí quando ele está tranquilo, sossegado, não tem fadiga, não tem tribulação, ele relaxa, o adversário vem e acha uma oportunidade para nos destruir. Então não é o lugar que estamos que determina a nossa vitória. Por mais difícil que seja a sua situação, fique firme na presença do Senhor, porque você terá vitória. Glória a Jesus. Quantos milionários aí se matam? Tem tudo, estão num paraíso, compra o que quer, tem o que quer, mas não tem a paz. Às vezes nós estamos na luta, na prova, chinelinho de dedo, colchãozinho fraco, roupa velha, mas temam a alegria da salvação no nosso coração. Aleluia, glória a Deus. Oh, maravilha! Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude de sua humanidade venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Jesus, embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude de sua humanidade venceu todas as tentações. Olha só, irmãos. Do mesmo jeito que Adão era humano, Jesus também era. Mas Adão peca e Jesus não peca. E a mesma antiga serpente, irmão, que tentou a Eva no paraíso, tentou Jesus no deserto. A mesma, mas Jesus resistiu. Louvado seja o nome do Senhor. Com a palavra, Jesus estava atento. É por isso que o crente, irmão, precisa estar firmado na palavra, fundamentado na palavra, orando, vigiando, firme na palavra, porque na palavra ele tem vitória. Agora, na distração, nós seremos derrotados. E a ferramenta do diabo hoje, irmãos, é a distração, para que nós venhamos não ter contato com a palavra, com a oração, e ficarmos distraídos, a serpente nos devora, e nós perdemos a nossa bênção e a nossa vitória. Tenha cuidado. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Jesus provou que é possível vencer o mundo. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu. Aleluia, ele venceu por nós. Por isso nós temos vitória. Glória a Jesus. Nós temos vitória. Nós temos vitória. Então glorifica a Deus, porque você
foi redimido por ele. Louvado seja o Senhor. Vai ficar a última parte, irmãos, porque a bateria está acabando e eu vou gravar mais um outro pedacinho no ponto final e também fica mais fácil para carregar o vídeo, viu? Em nome de Jesus.